Oi, pessoal, estamos aqui na nossa aula de correção de exercícios. Hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios primeiro das aminas, né? A nossa primeira função nitrogenada. O exercício número 1 pede para a gente, como sempre, dar nome para os compostos que aparecem aí, né? Para essas aminas. E para a gente começar, vamos falar um pouquinho, né? De como a gente faz aí a nomenclatura das aminas. Quando é possível, a gente deve observar aí quais são os radicais que estão ligados ao grupamento da amina. Então vamos lembrar que as aminas elas são provenientes da amônia, que é o NH3. Então, quando eu tenho a substituição de um, dois ou três hidrogênios da amônia por compostos de hidrocarbonetos, né, com carbono e hidrogênio, eu tenho a formação de uma amina. Tá? Então, só para a gente relembrar aqui, ó, quando eu tenho NH2, lembra que era uma amônia NH3? Um hidrogênio daqui foi substituído, né? Foi tirado um hidrogênio daqui e ele foi substituído por uma cadeia de um hidrocarboneto. Então, essa é uma amina primária, onde um hidrogênio apenas é substituído. Quando dois hidrogênios da minha amina, da minha amônia, são substituídos por dois radicais aqui de hidrocarbonetos, eu tenho uma amina secundária. E quando todos, aqui quando todos os três hidrogênios da amônia são substituídos por cadeias carbônicas, e aqui vale lembrar então que podem ser cadeias abertas, fechadas, aromáticas, eu tenho a formação de uma amina terciária. Quando esses radicais são radicais menos complexos, que eu consigo dar o nome em radical, né, com a terminação il, eu simplesmente falo o nome do radical, né, em ordem alfabética e termino com amina, tá? Então, vamos pegar esse primeiro aqui que é bem simplesinho, né? Eu tenho metil e tenho etil. Por ordem alfabética eu venho etil, metil, amina, tá? Numa amina primária, eu vou ter um único radical. Numa amina secundária, eu vou ter dois radicais, dois il. E numa amina terciária, eu tenho três radicais, tá? Então, sempre é il-il-amina, tá bom? Ou il-il-il-amina, ou il-amina, dependendo de como é a minha amina, tá bom? Daí a gente já vai ver no próximo slide que tem um outro tipo também, quando eu não consigo dar nome para esses radicais, tá? Então, o primeiro a gente já fez, etil, metil, amina. O segundo é igual, e eu deixei propositalmente, porque vocês podem encontrar aí na literatura, às vezes, esse nome, o último nome escrito junto, igual aqui, ó, etilmetilamina, ou pode encontrar separado, o mais comum é encontrar junto, etilmetilamina, tá? Então, esses dois são iguais. Aqui eu tenho metil e aqui eu tenho um com dois, só que tem uma dupla. Então não é o etil, esse aqui é o etenil, tá? Caso você tenha dúvida, volte lá nos radicais dos hidrocarbonetos que aparece ele, né? O etenil. Então, etenil e metil, etenil, metilamina. E o outro nome muito comum para o etenil é o vinil, que é uma nomenclatura usual, tá? Então, eu coloquei metilvinilamina. Aqui eu tenho uma amina terciária, então eu tenho três radicais. Aqui eu tenho um etil, aqui eu tenho um isopropil e aqui eu tenho um fenil, tá? Então, por ordem alfabética, etil, fenil, isopropil, amina. Aqui, quando eu tenho radicais iguais, eu só preciso dizer se é di ou tri, que poderia ser três iguais, né? Então, aqui é 2-metil, então é dimetilamina ou dimetilamina. Esse daqui eu tenho todo esse radical, essa é uma amina primária, só vai ter um radical. Então, ó, lembra, tira esse carbono daqui, ó. Esse não é o isopropil? Se eu ponho um CH2 aqui, ele é o isobutil. Então, isobutilamina. Esse aqui é um pouquinho mais complicadinho, né? Sempre que a gente tem os aromáticos, a gente acha um pouco mais complicado. Então, aqui nesse grupamento, né?
eu tenho aqui um radical pendurado aqui, né? Ligado aqui no hidrogênio que saiu. Então, aqui seria o número 1, 2, 3, 4. 1, 4. Lembra que 1, 4 é para? Lembra? 1, 2, 1, 3, 1, 4. 8 meta para. 1, 4 é para. Daí, tudo que está pendurado aqui, ó, é o benzeno. Quando ele é radical, ele vira fenil. E lembra que quando eu tenho o metilbenzeno, eu chamo ele de tolueno? Esse é o metilbenzeno, só que como radical. Então, ao invés de ser tolueno, ele é o toluilamina, ou toluilamina. Difícil de falar junto, tá? Então, toluilamina. Tudo isso daqui é o toluil e a amina é o que sobrou. Só preciso dizer que posição está. Nesse caso, está na 1, 4, por isso eu coloquei para, ok? E aqui é uma outra maneira só de colocar, porque daí tem um nome usual, tá? O nome usual é o seguinte, também é posição 1, 4. Na posição 1, eu tenho metil, e quando eu tenho benzeno com o NH2, esse composto é a anilina, tá? Aquela anilina mesmo de tingir roupa. Então, esse é o para-metilanilina, tá? Essa não é a anilina, é só esse composto aqui que é a anilina, ok? Aqui eu tenho um etil e aqui eu tenho um fenil. Então, em ordem alfabética, etil, fenil, amina. Daí aqui a gente começa com radicais que a gente não consegue dar um nome para eles, né? Eu não consigo pegar tudo isso daqui, né, uma amina primária, e simplesmente dar um nome e colocar il. Não dá, tá? É um composto maior. Então eu vou pegar a cadeia principal como uma cadeia maior, que é essa daqui, ó, que tem 1, 2, aqui tem um carbono também, tá? 2, 3, 4, 5, 6. Então é hexanamina, tá? No número, aqui eu vou começar a numerar por aqui para ficar mais próximo da mina. Número 2 eu tenho metil, então primeiro eu ponho o radical. Então vamos lá, vamos começar do começo. Vamos achar a maior cadeia, vamos começar a numerar por aqui, porque aqui fica mais próximo da função, número 2. E no número 2 também tem um radical, então primeiro eu ponho um radical, 2-metil. E daí eu tenho uma cadeia com 6 carbonos, hex, ligação simples an, hexan, e daí eu tenho uma função amina, hexanamina. Só que eu preciso dizer aonde está esse NH2. Aonde ela está? Está no carbono 2, então 2-hexanamina. Então, o composto é 2-metil, 2-hexanamina. Lembrando que aqui eu não vou usar o il-amina, por quê? Porque eu não consigo dar nome para tudo isso de uma vez só, ok? J, o J, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou começar a numerar por aqui, porque ó, a função já fica no carbono 2. Mesmo que o radical fique no 5. Lembre, o mais importante é a função, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 metil. Eu tenho 6 carbonos, hexano. Amina, hexanamina. Aonde está a amina desses 6 carbonos? Está no carbono 2. Então, 5-metil, 2-hexanamina. Também poderia escrever 5-metil, hexan, 2-amina. Pôr o 2 aqui no meio, tá? Também está correto. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui não tem carbono, começa aqui. Tá? Então, eu vou começar a numerar por aqui, né? Porque a função já fica no carbono número 1. No 3 eu tenho metil, são 6 carbonos, hexanamina. Aonde está a amina dos 6 carbonos? Está no carbono número 1. Então, 3-metil, 1-hexanamina, ou também eu posso fazer 3-metil-hexanamina, porque se eu omito o número 1, subentende-se que a amina está no carbono 1 dos 6 carbonos, certo? Esse daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Não pare no 6 aqui, porque não existe, aqui seria o carbono número 1, né? Vou começar a numerar por aqui, se fosse, né? Não existe radical no carbono 1, tá?
Então, na verdade, são 7. A cadeia carbônica começa por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 4, ó, 1, 2, 3, 4, eu tenho o metil. E daí eu tenho 7 carbonos, heptanamina. E a amina está no 1, 2, está no 2, no carbono número 2, 2-heptanamina. Ok? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 4, eu tenho metil, 4-metil, hexanamina de novo. Só que ela está no carbono 2 de novo, 2-hexanamina, tá? Esse aqui mudou um pouquinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a cadeia principal, a maior que eu encontro, são com 9 carbonos. Se eu começo a numerar por aqui, a amina fica no carbono número 5. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu começar a numerar por aqui, ela fica no carbono 1, 2, 3, 4, 5. Empatou, tá? Então, vamos ver se o radical desempata. Não vai também, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui tanto faz. Os dois lados vai dar exatamente a mesma nomenclatura, tá? Então, no 4 e no 6, ou no 4 e no 6, eu tenho 2-metil, então dimetil. E daí eu tenho 9 carbonos, nonanamina. Nonanamina. Ai, que esquisito. E aonde está a amina dos 9 carbonos? Está no carbono número 5. Então, 4,6 dimetil, 5 nonanamina. Ok? Esse daqui já é aquela outra forma, né? Aquela outra forma a gente tem o metil de um lado, porque daí já é... Perceba com esse daqui, esses outros que a gente está fazendo esse tipo de nomenclatura, são para aminas primárias, tá? Aqui, ó, eu já tenho uma amina secundária. Tenho 2 hidrogênios do NH3 que são substituídos. Aqui por um metil e aqui um etenil. 1, 2, etenil. Então, fica etenil metilamina, na verdade o contrário, né? Seria metil etenilamina. Não, etil etenil metilamina, tá certo. É que eu tô pensando no vinil e daí eu tô achando que o vinil tem que ficar para depois. Então tá certo, ó. Metiletenil. Aqui eu tenho o fenilamina, tá? Essa é uma amina terciária, tenho 3 metil pendurados nela, então trimetil, né, ligados nela. Aqui é muito parecido com esse, em vez de ser etenil, é etil, porque ligação do tipo simples, então eu tenho metil e etil, por ordem alfabética, etil, metil, amina. Esse daqui, apesar de ser uma amina primária, eu consigo dar nome para o radical, ó. 1, 2, 3, met, et, prop. Propilamina, propilamina. E agora os aromáticos, que são mais chatinhos, né? Então, olha lá. Posição 1, 4, eu tenho 2 aminas. Então, diamino. 1, 4, diamino, benzeno. 1, 4 eu substituo por para, diamino, benzeno. E eu também posso fazer para, fenil, né, que é o nome do radical aqui. Então, na posição 1, 4 tem a diamina. Não é tão comum, tá? Para, então, posição 1, 4, fenil, que é isso daqui, e diamina, na posição P. E esse último aqui, também tenho 2 aminas, agora não é a posição 1, 4, é a posição 1, 2, então é a posição meta. 1, 2 diamino benzeno ou meta diamino benzeno. Poderia fazer a mesma coisa aqui e colocar o M na frente. Certo, pessoal? Então, concluímos aqui a primeira parte de dar nomes. No 2, nós vamos fazer o contrário, né? Dá um nome e a gente vai fazer a fórmula estrutural plana. Então, é metilisopropylamina. Então, eu ponho o NH aqui no meio, ponho metil isopropil. Facinho, né? Isobutilamina. Ó, aqui só tem um radical, então uma amina primária. Ó.
isobutilamina. Mas, professora, como que eu sei o que é isobutil? Volta lá na tabelinha dos radicais dos hidrocarbonetos, que isso daí a gente tem que saber, ok? Aqui, ácido beta-aminopentanoico, tá? Esse aqui a gente não vai ver por enquanto, porque aqui a gente está misturando aí mais de uma função, tá? A gente tem um ácido carboxílico e a gente tem aí a função amina, mas vamos fazer, ó. Então, a função principal, quando eu tenho esse tipo de mistura aí, é uma função mista, a função principal é o ácido carboxílico, ó. Começa com ácido e termina com óico. O amino, aqui é 3, né? O amino, ele fica como um radical, ele não é mais a cadeia principal, tá? O ácido carboxílico sempre ganha. Se eu tenho uma mistura aqui, eu vou sempre dar nome a partir de ácido carboxílico. A gente já viu o ácido carboxílico, né? OC-OH aqui escrito de uma forma simplificada. Então, eu começo a numerar por aqui, ó. Cadeia principal do meu ácido carboxílico. 1, met, et, prop, but, pente. Tá? Então, veja lá. Ácido, porque tem essa C-OH, pentanóico. Se fosse um metil, por exemplo, aqui seria 1, 2, ácido 3-metilpentanóico, ácido 2-etilpentanóico, né? A gente faria isso. Nesse caso, em vez de ser um etil, é um amino, tá? Então, no carbono 1, 2, 3, eu tenho um NH2. E a cadeia principal é o do ácido, tá? Se você não conseguiu fazer, não tem problema, mais para frente nós vamos fazer compostos de função mista. Existe também uma prioridade quando tem essas misturas de uma função e outra, e a gente vai ver aí quais são essas prioridades. Mas eu adianto para vocês que o ácido carboxílico sempre está na frente, tá? Então, vamos para o D. O D é 2-metilpentan-3-amina. Aquela outra maneira que eu falei de escrever. Então, o que eu vou fazer? Essa é aquela outra forma. Então, são pentanamina, são 5 carbonos. Então, eu ponho 1, 2, 3, 4, 5. No 2 eu ponho metil e no 3 eu coloco a amina, o NH3. Simples, né? Daí eu completo com os hidrogênios. E aqui é a mesma coisa, tá? Pentanamina, também eu vou pôr 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu escolhi numerar por aqui, comecei por aqui, né? 1, 2, 3, no 4 eu pus um metil e no 2 eu pus a amina. Mas eu fiz o contrário, não tem problema. Mais uma vez, a nossa fórmula, a nossa estrutura aí, ela é tridimensional, certo? Então, encerramos aqui as aminas, tá? Nossa função nitrogenada. E agora nós vamos ver a correção dos exercícios da outra função nitrogenada, que são as amidas. E para a gente começar a falar das amidas, mais uma vez, vamos retomar aí como é a nomenclatura, né? Qual é esse grupo funcional que eu encontro das amidas para identificar e saber que nome que eu dou, né? Então vamos lá. As amidas também são provenientes dos ácidos carboxílicos. A gente vai ver alguns compostos aí que vêm dos ácidos carboxílicos e as amidas é uma delas, tá? Então, eu tinha lá C-OH, saiu OH, né? A amônia que eu tinha aqui, NH3, se ligou com a hidroxila, formou uma água e o NH2 entrou no lugar. Então, ficou C-O e NH2, tá? Se eu tiver uma amida primária, que é nesse caso aqui só um hidrogênio da amônia que foi substituído e se ligou aqui, eu tenho simplesmente que pegar aqui do carbono para cá, né, e dar o nome do hidrocarboneto terminando em amida. Então, olha lá, met, et, etanamida, tá? Então, é bem simples. Tudo que tiver do carbono da dupla para cá é o nome do hidrocarboneto mais amida. Agora, se eu tiver uma amida que é secundária, por exemplo, ela tem a parte aqui do hidrocarboneto amida e do lado do hidrogênio, se um hidrogênio já também foi substituído, mais um, né?
Esse daqui é o nome de radical e eu ponho o N na frente. Então, eu ponho N-il e do lado de cá, hidrocarboneto amida, tá? Mas vamos fazer que fica mais fácil. Vamos lá. Então, aqui eu já fiz, né? Metiete, etanamida, pode ser etanoamida, mas quando a gente junta ele vira etanamida. Tá? As duas maneiras estão corretas, veja aqui que eu coloquei de outra forma. Aqui também, ó, met, et, prop, but. Você vai ver que isso aqui é o isobutil, então eu falo isobutanamida. Outra maneira poderia ser, ó, 1,2-metilpropanamida. Não está errado, mas o isobutanamida é mais utilizado. Aqui, ó, aqui tem um carbono só, tá? Então, aqui é o metanamida. Quem é que está ligado a esse carbono como uma forma de radical? O fenil. Então, eu ponho fenil metanoamida, tá? Porque eu estou considerando o fenil como um radical ligado ao meu metanamida. E a outra forma é também aquele outro raciocínio que a gente já teve em outros exercícios. Quem é esse aqui sozinho? O benzeno. Quem é ele com uma valência livre? O fenil. Quem é ele com uma valência livre mais um carbono? O benzil. Então, se ele está ligado com dupla O NH2, ele pode ser chamado de benzamida. Dá até vontade de se benzer, né? Benzamida. Tá? Então, essa é uma outra nomenclatura. Muito utilizada também. Aqui, gente, ó, cada pauzinho aqui, cada interseção aqui que se liga aqui nos pauzinhos tem um carbono, tá? Então, olha lá. 1, 2, 3. Tem que achar a maior cadeia, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é hexanamida. E no carbono número 2, eu tenho um radical, que é o metil. Então, 2-metil hexanamida, tá? Esse daqui, nossa, esse é mais complicado, mas não. 1, 2, 3, não. 1, 2, 3, 4, 5. No 2 eu tenho metil, que aqui eu tenho um carbono, né? E no 4 eu tenho um fenil. Então, por ordem alfabética, 4-fenil, 2-metil. Cadeia principal com 5 carbonos, dupla O NH2, pentanamida. Tá? 4-fenil, 2-metil, pentanamida. Pentanoamida. Esse aqui, ó, é muito parecido com esse, só que agora tem dupla, tá? Também não é muito parecido, não, tem mais, ó. 1, 2, 3, 4. Lembra que a dupla não pode ficar de fora. 1, 2, 3, 4. No 2 eu tenho metil, 2-metil. 4 é but. Dupla ligação é en, então é buteno. Aonde está? 1, 2, 3, 4. Ela está no 2. Poderia estar no 3, ou poderia estar aqui. Então, eu preciso dizer, ó, met, et, prop, butenoamida. Está no 2 a dupla. Daí, poderia colocar but 2-enoamida. Tá? Esse aqui está escrito mais bonitinho, né? Met, et, prop, but, pente. Pentanamida. Aqui, ó, tem do outro lado aqui, que são os il, tá? Então, a cadeia principal, que é a última, é met, et, prop, propenamida, mas antes eu preciso dizer o que está ligado aqui no nitrogênio. Então, eu ponho o N na frente, nesse caso é met, et, etil, N-etil, propanamida. Aqui, met, et, prop, but. Butanoamida. Só que aqui tem radical, então tem que pôr o radical antes, ó. 1, 2, 3, 3. 3, 3, dimetil, butanoamida. Esse daqui, ó.
1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Essa é a cadeia maior, essa que vira aqui, ó. Lembra? Eu sempre tenho que achar a maior sequência de carbonos. Então, vamos primeiro dar o nome para os radicais. 1, 2, 3, 3, dimetil, ó. 3, 3, dimetil. 6 carbonos, hexanamida. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. 6 também. E aqui só tem um metil, então 3 metil hexanamida. Fácil, né? E o número 2 a gente vai fazer o inverso, né? Então vamos lá. Propanamida, met, et, prop, amida. 2-metilbutanamida, butanamida. Met, et, prop, but. No 2, eu coloquei um metil. 2-metilbutanamida. Fenilmetanamida. Já vimos esse, né? Olha lá. Fenilmetanamida. Lembra como que eu falei que era o nome desse daqui, ó? Fenil mais carbono é o benzil, então ele vira benzamida. Adoro falar benzamida. D. 2-metilpentanamida. 1, 2, 3, 4, 5, né? Pentanamida. E no 2 eu pus um metil. 2-metilpentanamida. E. 4-fenil, 2,3 dimetilpentanamida. Acho que a gente já viu esse daí também, parecido, né? Mas vamos lá. Pentanamida. 1, 2, 3, 4, 5. Você pode ter feito aí no seu caderno tudo reto. No 2 e no 3 você pôs 2-metil. E no 4 você colocou um fenil. Facinho, né? Esse aqui também é igual àquele que eu falei, que a gente já fez aí, eu coloquei o 2 no meio. But2-enamida. Então, ó, met, et, prop, but. É o butenamida. E a dupla está no carbono número 2. Por quê? Porque poderia estar no 3 aqui também. Certo? E aqui fui eu que fiz. Vamos ver como que tá. G. N-metilbutanamida. Então, ó, N-metil e met, et, prop, but. Butenamida. Essa forma mais simplificada de escrever, né, gente? Fica mais fácil. O H. O H tem 2, ó. NN, então a gente põe os N juntos e escreve em ordem alfabética, ó. NN-fenilmetilpentanamida. Então vamos lá, ó. Do lado de cá eu pus 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 do pentanamida. E aqui eu coloquei o fenil e o metil, tá? Então, na hora de dar nome, o que eu faço? Eu coloco N, o nome NN e o nome dos dois em ordem alfabética. Se os dois forem iguais, aí vai ter igual, não vou falar agora. E NN-etil, terc-butil, ó, NN-etil, terc-butil, 3,5,5 trimetil epitanamida. Nó! Então, vamos lá. A gente sempre começa por aqui, ó. Epitanamida. Então, pus aqui 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 3, no 5 e no 5, eu pus trimetil. E do lado de cá, eu tenho duas ligações no N, NN. Um é etil e o outro é o terc-butil. Mais uma vez, vai na tabelinha aí para lembrar quem é o terc-butil. Tá? E o J, NN-dietil, olha lá, 5,5,6 trimetil epitanamida. Ai, e J? J. Ah, não, o J aqui em cima. Tá faltando K, na verdade. Ó. Então, vamos lá. NN-dimetil etanamida. Então, etanamida, pus aqui os dois. E no N, eu tenho que repetir, tá, gente? Igual quando eu coloco aqui, ó, 3,5,5 trimetil. Preciso dizer, aqui é a mesma coisa. Eu ponho NN-dimetil. NN-dimetil. E não metil-metil, ponho dimetil. Daí, etanamida. Acho que esse aqui que é maiorzão, que não coube aqui, tá no próximo slide. Peraí. Então, vamos lá, né? O K, na verdade, não estava aqui na outra página, não. Eu que acabei colocando agora. E resolvi escrever ele aí, ó, de uma maneira
um pouquinho mais detalhada, só para a gente sair um pouquinho desses risquinhos aí. Eu sei que vocês acabam fazendo assim, e eu acho melhor, viu, gente? Eu acho melhor para a gente visualizar melhor aí os hidrogênios, porque senão a gente acaba perdendo a mão aí dos hidrogênios. Para a gente escrever assim é quando a gente já está bem craque aí com os hidrogênios. Então vamos lá. NN-dietil 5,5,6-trimetileptanamida. Nossa, quem imaginou que um dia você ia desenhar, né, escrever a fórmula estrutural plana desse composto? Então a gente vai começar aqui com heptanamida, né? São 7. Então olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daí eu vou começar a numerar por aqui. No 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, metil, 6 metil, então trimetil, 5, 5, 6 trimetil, ok? Então, 5, 5, 6 trimetil heptanamida tá aqui. E o NN-dietil, N, né, duas vezes eu tenho aqui, etil, etil e etil, NN-dietil. Então, esse é o composto, NN-dietil 5,5,6 trimetil heptanamida. Ai, ainda até falta de ar. Então foi isso. Então encerramos aqui também a correção dos exercícios das amidas, tá bom? Até a próxima, pessoal!